Fala galera, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente. Prazer, me chamo Wellington, faço parte da equipe Piping World e hoje eu venho trazer para vocês o deslocamento tipo S com pontos fixos, o famoso de bisel a bisel. Esse deslocamento tem uma geometria bem simples, triangulação, triângulo, retângulo aplicável, mas que muitos profissionais, até mesmo os veteranos, ainda têm uma certa dificuldade nesse tipo de deslocamento. E é um deslocamento bastante usado dentro da área da indústria. E hoje eu resolvi trazer esse tipo de deslocamento para estudando e ficar por dentro de como que funciona a geometria. Beleza? Aqui, ó, antes da gente começar a nossa aula, deixa aqui embaixo o seu like, comentário. Vou estar deixando também na descrição aqui o link do nosso curso que nós lançamos aí, curso de deslocamento. Também tem aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Confira aí nosso trabalho aí. E tem bastante coisa legal. Tem um link do nosso WhatsApp, grupo de cálculo. Lá tem bastante profissionais, não só daqui do Brasil, mas como de fora também. Você possa estar entrando, trocando ideia, trocando experiência, dicas. E lá rola muitos exercícios como esse para você estar praticando, botando sempre em dia o seu conhecimento. Beleza? Vamos para a nossa videoaula. Nós vamos estar trabalhando aqui, ó, com a tubulação de 10 polegadas, diâmetro de 273. Eu não coloquei aqui o raio, mas eu vou estar acrescentando aqui o nosso raio. Será raio longo. Nós temos uma altura aqui de centro a centro de 2.000 e uma distância de face a face aqui, ó, que será de 1.900, beleza? Aqui vocês podem conferir que está de face a face, fechando um retângulo, beleza? Então, vamos montar essa geometria aqui para a gente estar descobrindo qual o valor dessas curvas e qual o nipple que se encaixará perfeitamente aqui. Deixa eu só diminuir aqui um pouco aqui a escala aqui das cotas. Tá melhor agora. Aqui eu montei uma geometria bem fácil. O primeiro passo que temos que fazer é dividir a nossa altura por 2 e a nossa distância por 2. Por que dividir por 2? Porque fica bem mais fácil trabalharmos apenas com um lado da tubulação do que trabalhar com a tubulação em si. Por quê? Se vocês observar aqui, quando eu divido aqui a minha altura por 2, eu tenho 1.000 em cima e 1.000 embaixo. E se eu dividir aqui a minha distância, eu tenho 950 de um lado e vou ter 950 do outro. Então observe que são formados 4 retângulos com as mesmas proporções. Então as cotas que acontecer nesse retângulo superior vai acontecer nesse retângulo inferior, não vai mudar nada. Então, se eu encontrar este cateto aqui, ó, do triângulo verde, basta eu multiplicar por 2 e eu vou obter o meu nipple por completo. Mas vamos fazer o passo a passo para a gente poder entender como que funciona, beleza? O primeiro passo, vamos calcular aqui, ó, vamos dividir, né? Vamos dividir aqui, ó, 2.000. Vamos do comecinho. 2.000 dividido por 2, tem 1.000. Aí eu venho, marco meus 1.000 aqui, ó, e marco 1.000 aqui no meu rascunho. Isso é mais para quando você está pegando a manha, indo devagarzinho, você vai desenhando ali até a geometria ficar fixa na sua cabeça. Depois que você fixar e saber qual é os passo a passo, você não vai nem precisar fazer rascunho, vai conseguir fazer diretamente na calculadora, tá bom? Eu estou mostrando o passo a passo para você poder entender qual é o processo. Beleza, dividi meu 2.000 por 2, eu obtive 1.000. Vou dividir agora a minha distância, 900, que está aqui embaixo, ó. Vou dividir 900.
1.900, quer dizer, dividido por 2 e vou obter 950. Beleza, anoto 950 aqui. Aqui é o mesmo do outro lado, né? Aí eu anotei também aqui, ó, 1.000. E o que que nós vamos fazer? Vamos trabalhar agora só com esse retângulo aqui, ó. Só com esse retângulo superior. E vamos encontrar todas essas cotas juntos. Segundo passo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o raio da nossa curva. Quem não está enxergando, eu vou estar colocando aqui o nosso spool e vou deixar só a curva. Aí eu fica melhor. Pronto, aqui eu tenho minha curva. Nós temos que encontrar essa curva aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o raio da nossa curva, aqui, ó. 381, né? Vamos calcular, vamos encontrar ele. 10 vezes 38,1. E eu obtive aqui 381. Eu anoto meu 381 aqui. Beleza, aqui eu tenho 1.000, né? A minha 1.000 de altura aqui, porque eu dividi aqui por 2 eu obtive 1.000, ó. A altura do meu retângulo aqui, ó. Aqui tem 1.000 e aqui também tem 1.000. Agora eu vou subtrair de 1.000 para me obter aqui meus 619, ó. Vou colocar na calculadora 1.000 e vou subtrair o meu raio de 381. E eu tenho aqui, ó, 619. Beleza, anotei meus 619 aqui, ó. Se eu pegar esse 600 aqui, se eu pegar esse 600 aqui e trazer meus 600, vou deixar ele aqui mesmo. Não quer vir, não vem. Beleza? Aí eu vou, esse meu 619 aqui já é meu cateto desse triângulo amarelo, ó. Vocês podem ver que ele já forma aqui, ó, tá certinho, ó. Inicia aqui em cima e finaliza aqui embaixo, beleza? E aqui eu tinha dividido o meu 1.900, então ficou 950 para um lado e 950 para o outro. E me observe que meus 950 também se torna o cateto do meu triângulo amarelo. Beleza? Então eu tenho dois catetos. Eu tenho aqui o de 619 e tenho o meu cateto aqui de 950. Eu vou estar encontrando essa hipotenusa aqui, ó, neste exato valor. Vou pegar minha calculadora e vou colocar minha raiz quadrada. Raiz quadrada de, não importa qual seja o cateto que vem primeiro, porque eu estou adicionando, né? Estou fazendo a adição na raiz. E coloco meus 619 também ao quadrado. E eu vou ter aqui, ó, uma hipotenusa de 1133,86. Aqui, se eu colocar uma precisãozinha aqui, ó, vocês podem observar que tem 2,9. Então, aqui seria 7. A calculadora é mais precisa do que o AutoCAD. Beleza? Mas se você for encontrar esse valor, não vai interferir em nada no seu resultado. Beleza, encontrei minha hipotenusa. E agora eu preciso encontrar este ângulo aqui. Por que eu preciso encontrar este ângulo? Pelo simples fato. Aqui, ó, se vocês observar, esse ângulo nasce aqui nesse cateto, finaliza aqui. E aqui, ó, até chegar na minha curva aqui, ó, eu tenho 180 graus, beleza? Ó, deste ponto a este ponto aqui, ó, 180. Eu vou ter que achar este ângulo desse triângulo amarelo, este ângulo aqui do triângulo verde, e o último ângulo que falta para 180 será o ângulo da minha curva. Beleza? Então vamos por parte. Vamos encontrar esse ângulo aqui de 56,91. Como que eu faço isso? Vou utilizar aqui, ó, Shift, acender o Szinho aqui, tô livre para mim usar a parte de cima da minha calculadora. Aqui tem a função tangente, a função função inversa de tangente é na parte superior. Então, o Szinho acendeu, você pode utilizar a função inversa da tangente. Beleza, coloco o meu cateto de 950 dividido por 619. 950 dividido por 619.
eu tenho aqui 56,91, exatamente o meu ângulo. Agora aqui, galera, uma dica, para vocês não se confundirem. Se eu quero o ângulo superior, o ângulo que fica lá em cima no triângulo retângulo, beleza? Eu vou dividir a minha base pela minha altura. Se eu quero o ângulo que está na minha base, que é próximo à minha base, eu vou dividir a minha altura pela minha base, tá bom? Não esqueçam disso. Agora, vamos observar aqui, ó, que nós encontramos todos os dados do triângulo amarelo. E um dos dados do triângulo amarelo, que é a hipotenusa, é justamente a hipotenusa do triângulo verde. Ambos os triângulos têm a mesma hipotenusa, o mesmo valor. Por quê? Porque é cortado ao meio aqui, ó. A divisão entre o triângulo verde e o triângulo amarelo é simplesmente a hipotenusa. E nós temos duas informações aqui, ó. Duas informações que nós temos no triângulo verde. Nós temos a hipotenusa e temos também o nosso raio, ó. O nosso raio da curva, ele vem deste ponto a este ponto. E do outro lado também tem o mesmo valor de raio. Aqui, ó, tá anotado aqui em cima, ó. Este valorzinho aqui, ó, pertence a esse cateto aqui, ó. Beleza? Então, o que que nós vamos fazer? Nós precisamos encontrar aqui, ó, este cateto aqui, ó, que está deste lado aqui, ó, esse catetozinho aqui que a gente precisa encontrar, que é justamente essa medida. E o que que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, a nossa raiz. Agora temos a regrinha de colocar sempre a maior a maior numeração primeiro. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo agora a subtração. Na raiz quadrada, quando queremos encontrar um cateto, utilizando a hipotenusa sempre vem primeiro. Por quê? Porque ela é o lado maior do triângulo. Então, quando tem o lado maior do triângulo, que é a hipotenusa, e você tem um cateto e quer encontrar outro cateto, você sempre vai usar a hipotenusa em primeira posição, menos o cateto que você já tem para estar chegando no cateto que você não tem. Beleza? Vou estar colocando minha hipotenusa aqui, ó. 0,87 ao quadrado menos 381, que é o meu raio que está aqui em cima, beleza? Ao quadrado. E eu tenho aqui 1067,94, exatamente aqui, ó, o valor da metade do meu nipple. Lembra que eu falei para vocês que o que acontece aqui em cima desse retângulo também acontece aqui embaixo, beleza? Se eu encontrar esta parte aqui, ó, você pode ver, esse cateto aqui, ele é exatamente, ele dá aqui embaixo também, ó. Então aqui ele está dividido no meio, a gente dividiu todo esse retângulo aqui no meio exato. Então estão todos os retângulos aqui dentro, os menores retângulos, estão proporcionalmente iguais. O que eu vou fazer? Se eu já tenho metade do nipple, eu multiplico por 2. Vou multiplicar esse nipple aqui por 2. Eu tenho 2.135. Beleza? E aqui eu também tenho 2.135. Então aqui você já pode mandar cortar o seu nipple exatamente com essa medida. Você acabou de encontrar o nipple antes de encontrar as curvas. Beleza? Agora vamos encontrar as curvas. Segundo passo do triângulo verde. O que nós vamos fazer? Nós encontramos esse cateto. Beleza? E temos outros catetos, e o outro cateto que é o raio. Eu posso dividir esse resultado aqui, esse cateto, pelo meu raio, vou obter este ângulo. Ou eu posso pegar simplesmente a função inversa do cosseno e dividir o meu raio pela minha hipotenusa. Eu também vou obter esse resultado. Vamos fazer pela tangente, que a gente já tem um resultado, né? Ó, Shift, acendeu o sinalzinho e tangente.
Beleza? De menos 1. Vou colocar meu resultado. Deixa eu estar só arrastando aqui para o lado. Vamos colocar nosso resultado que nós encontramos. Dividido por 381. Beleza, eu vou encontrar aqui, ó, 70,36. Aqui deu 70,37. Mas se eu colocar mais uma casa decimal aqui, eu vou estar encontrando 36. Não vai afetar em nada no nosso resultado. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que deste ponto a este ponto eu tenho 180 graus? Beleza, se eu tenho 180 graus, para mim estar encontrando esse ângulo aqui, o que eu faço? Eu somo esses dois ângulos e subtraio de 180. O resultado que for fornecido é justamente o ângulo da minha curva, porque é o ângulo que falta dentro dessa rachura de vermelho. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, na minha calculadora, 180, vou fazer uma expressão direta. 180 menos, abro parênteses, 56,91 mais 70,37. 70,37. Fecho parênteses. E eu tenho aqui, ó, 52,72. Exatamente o valor da minha curva. Nós encontramos a nossa curva e encontramos também o nosso NIPLE. Beleza? E o que nós vamos fazer agora? Vamos agora verificar se realmente essas curvas e esse NIPLE se encaixa no nosso croquis que a gente tinha visto logo no começo. Vou estar copiando aqui. E vou arrastar próximo aqui do nosso croquis. E vou estar posicionando aqui as nossas curvas. Vamos observar. E zerou aqui, ó. Você pode observar que zerou. Nossas curvas zeraram. E nós temos aqui um spool montado perfeitamente dentro das normas recolhida de campo ou recolhida aí do nosso material ou do nosso isométrico ou projeto. Beleza? Então, sabendo esses passo a passo, você agora já está ciente de como que funciona a geometria por trás desse tipo de deslocamento. É uma geometria bem simples, entendeu? Você dividindo aqui, dividindo essas cotas por 2, você trabalha bem melhor, entendeu? Bem melhor você trabalha. E observe que aqui você só tem apenas duas formações de triângulo. Você só vai apenas trabalhar aqui com dois triângulos. E é uma geometria bem fácil. Uma geometria bem fácil de você estar trabalhando. Uma geometria onde não exige muito do seu conhecimento. É uma geometria que não exige muito do seu conhecimento. Eu vou estar deixando aqui na tela aqui, ó, vocês podem estar tirando print. E se desejar aprender mais tipos de deslocamento como esse, deixa aqui nos comentários aqui, ó. Eu quero aprender. E também tem o nosso grupo aí
do nosso WhatsApp, e você possa estar entrando lá, fazendo exercício, ou se você tem algum exercício em mente que queira que eu traga aqui para nós estar resolvendo junto, fique à vontade de deixar nos comentários, beleza? Um forte abraço, um bom estudo e até a próxima.